Fala, gente, beleza? Esse primeiro vídeo, né, ele compõe uma série de vídeos que eu vou lançar para vocês, em que eu me proponho a discutir, né, o que são as relações internacionais do Brasil Império. Primeiramente, a gente precisa compreender o que é o Brasil Império, né? Ontologicamente, o que é o Brasil Império que o difere do Brasil republicano ou mesmo do Brasil colônia. E vai muito além, né, claro, do regime político que governa o Brasil, porque há componentes que são peculiares a esse momento da história e que a gente vai começar a ver a partir de agora. A ideia de o Brasil ser um império, ou de aqui se fundar um império, ela é anterior, né, a lá 1822, né, entre setembro e outubro de 1822, quando o formato império ele é proposto, né, a Dom Pedro, né, ele é proposto pelas elites políticas como uma solução para o processo de independência que estava em curso no Brasil, como uma solução que possibilitasse a manutenção da unidade territorial e, por conseguinte, de diversos elementos que compunham ali, né, o que se verificava, né, o que se percebia como o poder nacional do Brasil. Ou seja, manter o Brasil unificado, criaria um Brasil forte o suficiente para se manter independente, um Brasil forte o suficiente para se tornar eventualmente uma potência, né, e acabar com todos os anseios recolonizadores e também evitar ameaças decorrentes de outros países, seja da região ou seja de fora dela. A ideia de império é muito anterior, como eu disse, né? Você pode pegá-la, né, e atribuí-la ao padre Antônio Vieira, que vai falar de um quinto império, que seria a fundação de um império português no Brasil, já verificando que, né, a questão de polo econômico já estava deslocada de Lisboa, né, o polo econômico já se verificava, né, como presente nesse Atlântico Sul, entre Angola e o Brasil, e novamente a escravidão aí muito central, né, o principal eixo econômico do Império Português já estava deslocado para o Atlântico Sul, e também o fato de Portugal historicamente estar ali apertadinho pela Espanha, que é de quem Portugal consegue a sua independência, contra quem Portugal vai lutar historicamente para se manter independente. É importante lembrar que entre 1580 e 1640, Portugal faz parte daquela União Ibérica, que é uma união que, embora buscasse mostrar a nobreza portuguesa, que havia dois reinos sob uma só coroa, na verdade era uma enganação, né? Era uma construção virtual, e que a Espanha naquele momento se mostrava uma unidade, né? Se apresentava como uma unidade muito mais poderosa do que Portugal. Então, o que nós temos? Nós temos Portugal constatando uma fragilidade existencial no próprio continente europeu. É importante lembrar que nesse esteio do processo de independência, né, de reconquista da independência de Portugal perante a Espanha, diversos acordos comerciais foram feitos junto com a Inglaterra anteriores ao Tratado de Methuen, que é tão falado, né, e que acontecem ali justamente a partir de 1640, são 3 acordos comerciais. Eu vou listá-los aqui embaixo para vocês nas referências, tá? Você pode encontrá-los, né, um detalhamento bem interessante deles no livro A Preeminência Inglesa no Brasil, do historiador inglês Alan Kirby Manchester, referência incrível. E lá você vai conseguir compreender a profundidade das relações entre Portugal e Inglaterra, que são anteriores ao tão falado Tratado de Panos e Vinhos, que também é muito mais complexo do que isso. Mas o que nos importa nesse momento é que Portugal tinha noção da sua fragilidade existencial no continente europeu, e uma das alternativas que era vislumbrada para solucionar isso era a possível transferência da capital, da corte, né, do reino como um todo, para o Brasil, que já no século XVII, né, se apresentava como uma potência econômica dentro do Império Ultramarino Português, uma vez que as rotas para as Índias tinham sido muito perdidas à época da União Ibérica. O reino da Espanha não deu tanta importância a isso, uma vez que o ouro americano chamava mais atenção do que o comércio
de especiarias, e uma vez que as atenções portuguesas se deslocam de fato para o Brasil vai se configurando progressivamente como esse polo econômico dentro do Império Ultramarino Lusitano. O século XVIII, claro, vai botar isso muito mais em evidência quando a descoberta do ouro no Brasil, né, e as ideias vão se tornando cada vez mais claras. Tanto que, quando da invasão napoleônica a Portugal, lá em 1807, o plano de retirada para o Brasil, embora tenha sido organizado às pressas, ele já existia na mentalidade de muitos políticos portugueses. O grande destaque lá é o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era um dos assessores, um dos consultores de Dom João e que era um dos que apoiava essa ideia da transferência da sede, da corte, né, para o Brasil. Né? A ideia de você deslocar o governo para mais próximo da economia. Né? Isso tem que pegar o período pombalino e toda a paranoia que o Pombal tinha de que o estavam roubando na colônia, né? Que havia uma evasão de recursos que vinha da colônia, que havia um fraco controle da coroa, né, sobre os recursos da colônia. Isso faz sentido na mentalidade de alguns políticos portugueses que queriam estar mais próximos, né, da fonte das riquezas para, né, evitar que elas chegassem já com, já com partes sendo usurpadas ao longo do caminho. Então, uma figura muito importante nisso é o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que veio para o Brasil junto com o Dom João, era um dos apoiadores daquele momento já, que antecediam as próprias guerras napoleônicas e que vai ser ouvido quando da decisão de retirar, a corte para o Brasil. É importante, frisar que a decisão já havia sido tomada de que a corte se transferiria para o Rio de Janeiro, mas há uma parada estratégica que é muito importante a gente lembrar, que é feita em Salvador, ali em janeiro de 1808, que é quando Dom João encontra o Visconde do Cairu, e há uma convergência de pensamento. Por quê? A retirada da corte portuguesa, lá de Lisboa e sua transferência para o Rio de Janeiro, ela veio com uma condicionalidade do apoio inglês, de que os portos brasileiros fossem abertos, aos ingleses com tarifas preferenciais e que houvesse um Porto Franco na ilha de Santa Catarina. A época não se chamava Florianópolis, até porque Florianópolis vem do Marechal Floriano, que nem era nascido na época. Mas o porto seria aí na ilha de Santa Catarina, próximo ao Prata. Já dá uma sacada para no próximo vídeo que a gente vai falar sobre prata, certo? Mas que Dom João acaba por driblar, de alguma forma, esse interesse de criação de um monopólio, de criação de um exclusivismo, de uma preferência assimétrica para os ingleses. Ele busca driblar isso com o ato da abertura dos portos às nações amigas. Ou seja, ao invés de dar preferências desiguais à Inglaterra, nesse primeiro momento, claro, Dom João opta por uma abertura franca e restrita a quaisquer nações amigas. Há, claro, aquele argumento de naquele momento só tinha de nação amiga a Inglaterra. Não é verdade. Não é verdade. Até porque naquele momento, é um exemplo muito bom, que nós temos é da presença dos próprios Estados Unidos, já com um interesse comerciais, sim, na abertura do Brasil. É claro que os Estados Unidos da época não tem nada a ver com a potência que eles vão se tornar, mas também é equivocado você dizer que somente havia a Inglaterra. Se somente houvesse a Inglaterra, não teria a pressão inglesa posterior que decorreria lá no Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, que vai conceder tarifas ainda mais benéficas aos ingleses em um momento posterior. De fato, a decisão de Dom João, em comum acordo com o que representa das elites políticas de mentalidade liberal da época no Brasil, no caso representada pelo Visconde do Cairu, essa convergência aí, ela foi de encontro ao interesse inglês.
Mas também nesse momento desse encontro, havia uma expectativa por parte da elite baiana de que a capital, né, de que a corte fosse ali instalada em Salvador. Então, onde que isso entra na ideia do porquê do império? Ora, historicamente, o Brasil ele estava muito mais próximo da dispersão do que da unidade. Naquele momento, ali em 1808, a dispersão territorial e política do Brasil era muito mais presente do que a unificação. A ideia de um Brasil único era uma ilusão daqueles que viam o Brasil de fora. Lá de Portugal, era muito fácil você olhar para o Brasil e falar, ah, aquilo lá é o Brasil. Se você olhar para a Lua, também você fala, ah, aquilo lá é a Lua. Mas quando você se aproxima do objeto, quando você chega na Lua, quando você chega no Brasil colônia, você vê que, na verdade, né, essa ideia de monolítica, né, de que só há uma coisa ali só, ela não se fecha. Não se fecha. O Brasil, ainda em 1808, era muito dividido entre um Brasil do Norte, um Brasil do Sul. A gente vai, eventualmente, voltar ao Brasil colônia e debulhar um pouco mais, né, do que era a colônia do Grão-Pará e a colônia do Brasil, né, a colônia do Maranhão, Grão-Pará, e depois Grão-Pará e Maranhão, o nome troca, né, e depois a colônia do Brasil, a parte do Sul. Então, só para dar uma palhinha aqui, né, havia sim uma divisão política em duas partes da colônia, que ainda assim, em 1808, se verificava, e havia um jogo de interesses, uma disputa de interesses políticos entre o Norte e o Sul desse Brasil ainda colonizado. Em 1815, quando acabam as guerras napoleônicas, Dom João, pressionado para voltar a Portugal, decide, né, ficar aqui no Brasil e elevar o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. É interessante frisar que o Dom Rodrigo Souza Coutinho nunca viu isso acontecer. Ele morre em 1812. Né? Mas, de fato, ali em 1815, né, há a equiparação do status jurídico do Brasil com o Reino de Portugal. Então, a gente pode compreender que, naquele momento ali, se fecha, pelo menos a grosso modo, a colonização do Brasil. Né? O Brasil é descolonizado não por um movimento autóctone, mas por força, né, do próprio absolutismo de Dom João. Em 1815, o Brasil é um reino e é um reino absolutista, em um momento, né, histórico no qual a ideia de um império liberal, a ideia do império liberal napoleônico, né, ela é uma ideia derrotada não só primeiramente, né, pela união das potências absolutistas, não só pela Santa Aliança, mas depois pelo próprio Duque de Wellington. Então, não somente nas potências reacionárias, mas também a potência interessada em exercer um papel hegemônico na Inglaterra derrota o Napoleão. A derrota de Napoleão vem em duas etapas e colocam naquele momento por terra a ideia de um império liberal, pelo menos na Europa. Nas Américas, se via, como eu já falei para vocês, desde do final do século XVIII, né, um movimento liberal bastante forte. Na verdade, o primeiro grande movimento, a primeira grande revolução liberal da história contemporânea, ela é a Revolução Americana. Ela é o processo de independência dos Estados Unidos, que vai influenciar todos os outros processos de independência. E aí temos indivíduos, né, que passam por grandes universidades europeias, né, principalmente Coimbra, da tal da geração Coimbran, e temos aí já traços bastante evidentes do iluminismo na mentalidade desses indivíduos, ou seja, a não aceitação de que o poder pode vir de uma entidade divina, né, completamente deslocada da população. Né? E aí eu estou falando do José Bonifácio, que eventualmente a gente vai tratar um pouco mais dele, mas de que não somente para ele, mas como para boa parte da elite brasileira, o regime absolutista não combinava com os seus interesses. Na verdade, o absolutismo poderia ser uma ameaça aos seus interesses, porém a república também poderia ser.
Né? E por que poderia ser a República? Bom, primeiramente que é um regime de prestígio, né, de privilégios nobiliárquicos que é trazido para o Brasil lá em 1808. Então, já uma, ainda que efêmera, tradição nobiliárquica no Brasil. Mas há principalmente uma ideia que também é presente nos Estados Unidos, lá ao final do século XVIII, quando os federalistas vão debater, né, o modelo confederado e o modelo federado, né? Qual que é mais resistente às ameaças estrangeiras? Qual que consegue controlar também as ameaças de uma unidade contra a outra? Ou seja, se um estado da federação vai poder entrar em guerra um contra o outro, ou mesmo como que a federação pode proteger os cidadãos de toda a federação de ameaças dos próprios estados, as unidades contra os seus indivíduos. São assuntos, né, amplamente debatidos lá nos tratados federalistas, né, do The Federalist Papers, né, a gente chama de O Federalista em português, mas é um conjunto de artigos, né, são vários papers, né, e que vai ser debatido ali e vai ser defendido o modelo federal como algo superior, algo mais forte, mais interessante, né, para as unidades do que foram as 13 colônias em relação ao modelo confederado que é primeiramente adotado. E a mesma lógica serve para o Brasil. O que se debate à época, na verdade, é que um território muito grande não poderia ser governado por uma república. Uma república não teria poder o suficiente para governar um território grande como o Brasil. O antigo regime também não serve. Então temos a exclusão do antigo regime, temos a exclusão da república, e o que surge como possibilidade é essa solução, né, intermediária do Império Liberal, que sim tem inspiração no Império Liberal de Napoleão Bonaparte, mas também tem uma inspiração forte nos modelos liberais constitucionais que vinham se formando, né, nas Américas independentes. O Brasil Império, então, ele decorre de uma necessidade política percebida pelos indivíduos que estavam ali à frente do movimento de independência, que viam que a garantia da independência do Brasil frente a Portugal, que a garantia da sobrevivência do Brasil, né, com esse formato não só geográfico, né, não é só a questão territorial, mas desse imaginário de um Brasil grande, de um Brasil possível potência, somente viria, né, com esse modelo de um império, somente com a força da unidade frente à dispersão, é que o Brasil de fato seria forte o suficiente para resistir a outras ameaças. E assim você forma ali, em 1822, a ideia de que o Brasil vai ser, né, enquanto regime político, enquanto unidade, um império, porém um império já modernizado, um império que consegue assimilar, né, alguns dos avanços revolucionários dessa era das revoluções, e disso tudo aí você consegue produzir, ainda que com diversas imperfeições, e que vamos tratar, né, nos próximos vídeos, né, um Brasil Império à luz da Constituição de 1824. É isso aí, galera. Valeu, gratidão e até o próximo vídeo.